Ok. Então, voltando, né? Depois desse pequeno intervalinho aqui, agora a gente ainda vai falar de mais alguns outros vieses, né? Um deles é o framing. E esse é um viés bem popular. Talvez vocês já tenham ouvido falar. E acho que é um viés muito recorrente também na clínica e na nossa vida. O que o Kahneman e o Tversky trazem de exemplo é esse aqui. Olha, vou ler e vocês depois podem já ir preparando a votação, tá? Sara e Daniel, que votaram nas outras, né? E Kelly e Débora também. Então, esse é o problema, e você vai ter que escolher entre os dois prospectos, né? O A ou o B, tá? Então, vamos ver se as escolhas de vocês batem com o que Kahneman e Tversky acharam nas pesquisas deles. Então, existe uma previsão, há uma previsão de que determinada doença mate 600 pessoas. E há duas opções de combate a essa doença. Se o programa A for adotado, 200 pessoas serão salvas. Se o programa B for adotado, há 1/3 de probabilidade de que 600 pessoas sejam salvas e 2/3 de probabilidade de que ninguém se salve. Qual programa você escolhe? Você salva 200 pessoas ou deixa 1/3 de que 600 se salvem e 2/3, ou seja, 30% de chance de 600 se salvarem, 67% de chance de que todos morram. A escolha de vocês. Ninguém? Vou dar um minutinho para vocês pensarem aí, e aí eu jogo aqui os resultados. Ninguém? Então vou colocar aqui. 72% da amostra do Tversky Kahneman escolheram o programa A. Ou seja, 72% prefere adotar um programa que salva 200 pessoas e mata... Sim. Ótimo, que a gente já está super em sintonia aqui com o Kahneman, né? Vocês estão ótimos escolhendo aqui o que, validando a amostra deles. Então, sim, 72% escolhe o programa A. O que está aqui nas entrelinhas, né? 200, a gente salva 200 pessoas, significa que 400 morrem, porque a gente está em 600 pessoas que vão ser afetadas por essa doença, mas isso não está claro aqui, né? A gente está falando só de salvar 200. Que a gente vai ter uma chance, de novo, as probabilidades de salvar todos ou morrerem todos. Mas a gente fica com 200 pessoas salvas e a maioria realmente escolhe isso. 72% da amostra escolhe o programa A. Agora vamos para o outro lado dessa formulação desse problema. De novo, uma doença vai matar 600 pessoas, e aí agora a gente tem dois programas, o C e o D. Se o programa C for adotado, 400 pessoas vão morrer. Se o programa D for adotado, 1/3 de probabilidade de que ninguém morra e 2/3 de probabilidade de que todos morram. Qual vocês escolhem? É a mesma coisa do outro. Ou não. Não sei, a gente vai discutir. Votos? O D. Sara, tá pensando? Que é o que a maioria realmente escolheu, 78% vai para o programa D e só 22% para o programa C. E é a mesma coisa do outro, só que não, né? Porque aqui o que a gente está enfocando é
morrer ou salvar. E o que o Kahneman e Tversky eles colocam aqui nesses experimentos de framing, e outros autores também pesquisaram isso, né? É porque eles foram os primeiros e são bem reconhecidos por isso, mas veja, os estudos não pararam neles, tá? Tem uma grande literatura sobre esses estudos. E o que eles colocam é que a forma como você coloca o problema, a sua formulação, interfere na forma como você decide. Né? E isso, por exemplo, para economia do consumidor, né, análise do comportamento do consumidor, é extremamente importante, porque dependendo do slogan que a empresa tem, ou vai lá, compre 2, apenas 2 por cliente, ou dependendo da forma como se coloca isso vai favorecer uma escolha, uma alternativa ou outra, né? Se você vai no médico e ele te diz o que você prefere ouvir, que você tem 10% de risco de morrer ou 90% de chance de cura, pode ser a mesma coisa, mas é muito melhor ouvir que você tem 90% de chance de cura. E a gente é sensível a essas variações da linguagem, vem do comportamento verbal, mas tem um pouco mais de como é que a gente olha o problema, aquele negócio do copo meio cheio, meio vazio, né? Como é que é melhor a gente ver pelo lado positivo ou negativo? A gente já viu, pelo efeito anterior, que a gente tem uma sensibilidade maior a aversivos. E quando a gente formula um problema desse jeito aqui, a gente está enfatizando os aspectos mais aversivos e por isso a gente tende a não escolher por eles. Né? Então, quando eu falo que aqui as pessoas vão morrer, a gente já viu ali, uma sensibilidade aversiva faz a gente evitar isso aqui. Eu prefiro salvar que seja um, né? Que é bem diferente dessa outra formulação, onde eu estou falando, embora a quantidade seja a mesma, aqui eu estou dando uma ênfase maior para ser salvo. Então, a gente está evitando o aversivo daí, né? Ou seja, a forma como a gente coloca as coisas na clínica é extremamente importante. E a gente precisa ter um cuidado extremo para falar com o nosso cliente, porque a gente pode enviesar a decisão dele por meio da formulação. Às vezes é interessante fazer essa provocação, né? Usar isso a nosso favor para promover uma reflexão. Mas a gente tem que saber que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque esse efeito existe. É uma questão de controle de estímulos, né? A gente está controlando pelo lado mais aversivo ou menos aversivo. E aí eu trouxe aqui um exemplo de um outro cliente, o cliente E, que é um homem de 29 anos, ele veio de um outro estado do Nordeste para cá, e ele estava me contando uma história lá no meio da história, ele estava falando que uma determinada pessoa parecia uma prostituta. E aí ele falou, não, peraí, prostituta não, prostituta é muito pesado, né? Uma garota de programa. Eu falei, assim, ok, mas será que a gente não está falando da mesma coisa? Né? Qual que é a função dessa pessoa? Não tem o mesmo efeito? E aí o que ele queria dizer é enfatizar a palavra ali naquele contexto, daquela historinha, e eu vi bem que parecia assim, a palavra afeta a forma como ele interpreta. Embora a gente esteja falando quase que da mesma coisa. Pode ser que o cenário onde uma atua pode ser diferente da outra, era essa definição que ele deu, né? Prostituta é a pessoa que fica na rua, garota de programa fica na internet, mas a função dela, das duas, é bem parecida. E ele coloca assim como um efeito diferente da palavra. A palavra prostituta tem uma aversividade maior do que garota de programa. Talvez até por isso que elas tenham sido criadas, né? Essas palavras tenham sido diferenciadas. Nasceu essa classe garota de programa para diferenciar de outra, mas a gente precisa ficar atento a isso. Achei que esse era um exemplo em que isso aparece para a gente estar para observar isso no nosso cliente, né? Qual é o framing que ele traz? Né, qual é o controle de estímulos que ele responde? Quando é que a gente fala e como é que isso fica mais aversivo ou menos aversivo? Tá? Talvez vocês já tenham visto isso na clínica, até na vida de vocês, como quando uma palavra tem um efeito, né, diferente, apesar de significar a mesma coisa. Normalmente doenças mesmo, né? Eu sei de pessoas que não falam a palavra câncer, porque a palavra câncer parece evocar sensações, sentimentos desagradáveis. De fato, evoca.
Então, preferem falar palavras mais, né, eufemismos, alguma coisa um pouco mais suave. Isso não deixa de ser um efeito desse fenômeno chamado framing. Tá? Mais um efeito para a gente, que é o default. Default é um termo que vem acho que da informática até, né? Não sei, porque a gente tem as configurações default, aquilo que vem padronizado primeiro, né? O que é antes de você mexer em nada, que já vem um setting básico. Isso é o default. Esse efeito também é chamado status quo, viés de status quo, que faz com que a gente mantenha o que a gente tem. Nas votações do Senado e Câmara, eu acho interessante, porque eles falam assim: os que concordam mantenham-se como estão, os que discordam levantem o braço. Ou seja, para discordar, você precisa fazer um movimento, para concordar, fica do jeito que está. Por isso as coisas são aprovadas, às vezes, sem grandes movimentos, porque a tendência é a gente ficar do jeito que a gente está. Né? Essa é uma tendência aqui que os autores mapearam. Esse aqui foi um dos primeiros casos que a OCDE, por exemplo, que essa parte de formulação de políticas públicas começou a atuar, porque eles pegaram um exemplo que faz muito sentido. Johnson e Goldstein, em 2003, eles começaram a verificar o percentual de pessoas que doavam órgãos nos países da Europa. Então, a gente está falando todos da Europa, portanto, todos países parecidos entre si, antigos, né, com um nível social semelhante, né, um índice econômico também bom. A gente não está comparando Europa com África, América, Ásia, que você tem padrões diferentes. Não, compartilham a mesma história, estão na mesma região geográfica, portanto, clima semelhante. Eles estão meio que isolando as outras variáveis. E aí tentaram entender por que a gente tem países como Áustria, Bélgica, França, Hungria, Polônia, Portugal e Suécia, que tem um percentual de doador de órgão altíssimo. E a gente tem outros como Dinamarca, que é super parecida com a Suécia, são vizinhos, fazem fronteiras, foram o mesmo país tempos atrás. Holanda, que é vizinha da Bélgica, também muito parecido um com o outro. Reino Unido, Alemanha, que é um país grande, né, com alto nível de desenvolvimento, portanto, parecido também com a França, estão ali. Por que esses daqui não têm um percentual de doação de órgãos alto? E aí isso aqui começou a motivar um pouco as pessoas a investigarem as questões comportamentais envolvidas aí. Então, esse foi um dos estudos que começou a discutir um pouco como política pública, né? E aí isso até saiu em laboratórios de políticas públicas no exterior. Bom, o que eles viram? Vamos ver como é que é esse formulário, como é que as pessoas escolhem ser doadoras, como é que funciona isso? O que os pesquisadores viram é que nesses países com alto percentual de doação, a pessoa precisava marcar se não quisesse doar o órgão. Então, o padrão é, você é doador. Você não quer? Marca aqui. Nos outros países, por outro lado, o padrão é, você não é doador. Se você quiser, marca aqui. Ou seja, o que eles viram é que a gente segue um padrão. A nossa tendência é seguir o que já existe, não mudar o caminho. A gente vê muito, e talvez se vocês caminharem ali na esplanada, a gente vê o que se chama de caminho natural, que são aquelas marcas de pegadas no gramado, né, que vai formando um caminho. Todo mundo anda pelo mesmo. Dificilmente a gente tem, às vezes tem assim, segue por outros, mas você tem o mesmo caminho e todo mundo anda por ali. Aquele é o seu default. Né? As pessoas não vão fazer um caminho diferente. A tendência é que você repita o que já existe. Porque para fazer um movimento diferente, existe um custo da resposta maior. Né? Seguir como você está, é muito mais simples. Né? Talvez isso explique assim, por que alguns casamentos ficam aí para sempre e ninguém é feliz, mas provocar essa mudança, né? Imagina, ter que se separar depois de tantos anos, é um custo de resposta altíssimo. Então, o default diz, fica como está. E esse estudo aqui mostrou um pouco isso. Na medida em que esses países mudaram o formulário, o número de pessoas que são doadores de órgãos também aumentou.
né? Eles não proibiram, eles não estimularam, não deram dinheiro para quem vai ser doador, eles só mudaram a forma como você escreve né, colocaram a facilidade de você manter o que você já tem. E aí esse percentual aqui começou a seguir. Isso foi aplicado no Reino Unido e o percentual de doadores hoje lá é bem mais alto, né? E é isso, né? Assim, o custo da resposta de mudar é alto, né? Assim, já devem ter visto pessoas que não querem descobrir coisas de infidelidade dos seus parceiros, porque se descobrirem, vão ter que tomar uma providência. Tomar uma providência implica quebrar esse default e ter que mudar tudo, né? Muito mais complexo. Acho que associado a isso, a gente entra com mudanças graduais que não são percebidas. De modo geral, a gente vê, e acho que isso evolutivamente faz muito sentido, que a gente veja coisas grandes acontecendo. Aquelas pequenas variações, elas passam meio despercebidas. A gente não tem essa habilidade de discriminar todas as pequenas mudanças, né? Eu não trouxe aqui, poderia até ter trazido, mas vai ficar para a próxima vez, o modelo do gorila invisível, não sei se vocês conhecem, porque ele também já é bem conhecido. Do gorila invisível quando você tem pequenas mudanças do seu ambiente que você não vê, elas passam, né? Por exemplo, e um dos exemplos que ele dá lá, você está assistindo a uma peça e a cortina da peça muda de cor, você não vê, porque você está focando ali na peça que está acontecendo. A cortina é só um mero acessório. Um outro exemplo que eles dão nesse contexto de gorila invisível, são vários autores que escrevem sobre isso, tem livro, tem uma linha de pesquisa, que na verdade gorila invisível é só o apelido, é atenção seletiva. Quer falar? Eu lembro dos truques de mágica. Truques de mágica, excelente. Né? Porque o mágico te distrai para um lado para ele poder fazer a outra coisa. Nesse do gorila invisível, muito bom. O que eles fazem até um experimento assim, você está conversando num guichê, resolvendo um problema lá na universidade, sei lá, conversando com alguém. E aí essa pessoa está conversando com você, cai um papel no chão. Na hora que ela abaixa para pegar, quem sobe é um confederado, um segundo pesquisador que vai interagir. A pessoa que está interagindo não percebe, né? Não discrimina que teve essa mudança, não vê que é outra pessoa que está interagindo ali. Porque a maioria, né? Obviamente que sempre há pessoas que identificam isso, mas a maioria não percebe e continua como se nada tivesse acontecido, continua a conversa. Por quê? O controle de estímulo está sendo feito com base no assunto, né? O estímulo principal é o assunto que está sendo tratado. A cortina, o movimento do mágico, né, periférico. Essa pessoa com quem você está falando é mero acessório. Né? A sua atenção vai ficar focada em um estímulo específico, que não é nenhum desses do ambiente. Ou seja, a gente não percebe essas pequenas mudanças. Se você trocar o papel, se o mágico, né, sei lá, errar, mostrar a carta, aí sim a gente consegue perceber. E a verdade é que aquelas pessoas que identificaram essa mudança, pelo menos nos casos do gorila invisível, não sei no truque de mágica como seria, são aquelas que o estímulo principal estava envolvido ali. Por exemplo, eu conheço aquela pessoa, nossa, aquele parece meu filho, essa pessoa que está me atendendo, parece fulano, ai sei lá, que roubo, eu tenho uma blusa igual a dela, né? Tem algum elemento ali que faz chamar a atenção, e aí por isso que você consegue discriminar essa mudança, tá? Então, tem essa linha, eles não são bem vieses, eles são uma outra categoria aí, e é bem interessante, né? Depois, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente pode falar deles. E aí, um caso para a gente ver, um caso também do consultório, uma pessoa que tinha se divorciado recentemente, uma mulher muito jovem, que não conseguia deletar o número do ex. Por quê? Por default, deixa do jeito que está. Né, mudar isso, assim, toda a mudança de separar, sair de casa, né, dividir as coisas, isso já exige um custo de resposta muito alto. Então, se a gente puder manter aí no default alguma coisinha,
E foi isso, ela tinha uma grande dificuldade, ela não conseguia separar isso, né? Queria deixar para sempre, tipo, ai, nunca lembro, eu tenho sempre tanta coisa para fazer, isso fica para outro dia, e esse dia vai passando, e esse dia nunca chega, e ter que tirar o Waze do celular, claro que implica muitas outras coisas, né? Tem outros significados aí. Significa, de fato, separar, significa alguém até da própria separação, do próprio divórcio, mas tinha também um deixa do jeito que tá, para ver como fica. Né? Eu acho que era um pouco essa ideia. E chegamos, então, no efeito Sankosh. O efeito Sankosh foi objeto do meu estudo de mestrado. Então, é um efeito que eu acho muito interessante. Na época, a gente nem chamava, na época, nem faz tanto tempo assim, foi 2007, faz um pouco de tempo, mas na época a gente nem falava em economia comportamental. A gente falava em erros de julgamento, tomada de decisão. Esse termo, economia comportamental, ainda não tinha chegado aqui com muita força. Dei um pouquinho do efeito Sankosh. O efeito Sankosh é estudado desde a década de 80, e ele tem um estudo básico que eu queria completar para a gente, também para vocês votarem, para a gente ver aqui juntos. Então, a pergunta A. Como presidente de uma companhia aérea, você investiu 10 milhões de dólares do dinheiro da empresa em um projeto de pesquisa. O objetivo é construir um avião que não seja detectado por radares convencionais. Quando o projeto já estava 90% concluído, outra empresa começa a divulgar um avião que não pode ser detectado por radares. Aparentemente, inclusive, o avião deles é mais rápido e bem mais econômico que o avião que a sua empresa está construindo. Pergunta: você deve investir os últimos 10% dos fundos de pesquisa para concluir o seu avião indetectável? Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Temos um voto sim. Temos outro voto da Sara. Sim, também. Ok. Agora a gente vai ver aqui o outro lado, tá? Uma outra pergunta, um outro prospecto. A pergunta B. Como presidente de uma empresa aérea, você recebeu uma sugestão de um dos seus empregados. A sugestão era usar os últimos 10 milhões de dólares do seu fundo de pesquisa para desenvolver um avião que não fosse detectado por radares convencionais. Entretanto, outra empresa começa a divulgar um avião que não pode ser detectado por radares. Aparentemente, o avião deles é bem mais rápido, bem mais econômico que o avião que a sua empresa poderia construir. A pergunta é: você deve investir os últimos 10 milhões de dólares do fundo de pesquisa para construir o avião detectável sugerido pelo seu empregado? Temos um voto não aqui nas votos não online. Não. Uhum. Ok. Também não. Ok. Então, unânimes em não. E aí, vamos ver, então, o que tem de diferente, né? Da pergunta A para a pergunta B, para a gente ver por que um votou sim, por que no outro votou não. Então, tá. Voltando para a pergunta A. O que a gente tem aqui? O projeto já começou, certo? A gente já investiu a maior parte do dinheiro. A gente já tem 90% do dinheiro do produto concluído. E a gente já tem mesmo o 10 milhões de dólares, que era o fundo de pesquisa. O valor não mudou. O que mudou? O tanto que o projeto já tinha começado. Né? Nesse aqui ele já estava quase terminando,
E aí, para essa resposta, Arts e Bloomer conseguiram realmente 85% de sim, deve continuar. Na pergunta B, o projeto nem começou. Foi uma sugestão que você pode usar o mesmo dinheiro, a gente não mudou os 10 milhões de dólares, mas é só uma sugestão para começar, sabendo que talvez nem dê certo. Você vai continuar? 17% só disseram sim, a maior parte, 85%, 83% diz não, não vamos começar isso, né? Isso é o efeito Sankoshi. O que o efeito diz é tudo que a gente já investiu no passado, na nossa história, interfere na nossa decisão de continuar ou não, né? Então, se você já gastou 90 milhões, quer dizer, 9 milhões, né? Já foi 90% dos 10, você não vai gastar mais 1.000? Mais 1 milhão só? Já está quase lá, então termina pelo menos, né? Esse daqui não, esse aqui nem começou. Então você pode pegar os 10 milhões e fazer qualquer outra coisa com ele. E sabe o que acontece? O pior é que essa é uma história real. O Concorde, o efeito também é chamado por isso efeito Concorde. No efeito Concorde, assim, a Boeing estava desenvolvendo, acho que era Airbus. A Airbus estava desenvolvendo o avião Concorde, que era um avião supersônico que fazia, viajava do Oceano Atlântico inteiro, né, de Nova York para Paris, super rápido, e caberia muito mais gente, seria super rápido. Só que lá pelas tantas, eles descobriram que não ia dar dinheiro, né? O projeto já estava sendo tão caro e o prospecto dele não era de ser lucrativo. E aí, a empresa tinha que tomar uma decisão: vamos continuar ou vamos jogar tudo fora? O que aconteceu? Eles continuaram, Concorde ficou no ar, mas já saiu também, assim, perceberam que não valia a pena, e, enfim, o custo de produção era alto, o padrão de, né, o valor do lucro era baixo, não tinha por que fazer, mas eles passaram exatamente por isso, eles continuaram investindo, apesar de saber que não ia dar certo. Já sabiam antes, e aí continuaram. E isso aqui na nossa vida é o tempo todo, né? Assim, você está lá na parada de ônibus. Se você tivesse ido a pé, você já teria chegado na sua casa, mas você fica esperando o ônibus não vem, espera mais um pouquinho, o ônibus não vem, espera mais um pouquinho, o ônibus não vem. E eu já esperei meia hora, deve estar chegando a qualquer momento, e aí você fica um pouquinho mais. Né? Se você tivesse ido a pé, já tinha chegado onde você precisava. Né? Casamento é um exemplo clássico de Sankoshi, porque você fica, já estou há 20 anos juntos, vou separar agora, começar tudo de novo, que preguiça, que dá, não. Em nome do investimento já feito, a gente permanece emitindo esse comportamento, embora o prospecto de reforçamento seja baixo. Né? A probabilidade de ganhar é baixa. Não quer dizer que você vai ser punido, mas quer dizer que você não vai ter ganhos de magnitude grande. Né? Vai ser, talvez, ali, nesse caso aqui, talvez o avião empate, no máximo. Né? Não vai dar lucro, não vai dar prejuízo. E isso, assim, acontece em casos reais, sabe? Não é só nessa pesquisa, como eu falei, na vida, teve uma outra situação que alguns outros autores trouxeram, até porque estava na época, de 70, da Guerra do Vietnã. Né? Os Estados Unidos estavam percebendo que estava perdendo a guerra, cada vez morria mais gente, eles estavam perdendo território, eles tiraram as tropas e, não, vamos acabar com isso? Não, eles continuaram mandando mais tropas. Né? Além de honrar, era o que se falava, vamos honrar as vidas que foram perdidas, tentando ganhar essa guerra. E, na verdade, o que eles faziam é aumentar ainda mais o comprometimento, manda mais. Né? Não é só deixa de ganhar, coloca mais ainda. E aí o efeito Sankoshi tem esse lado, assim, não é só você continuar ali na parada, vai continuar esperando um pouco mais, né? O tempo vai passando, você vai aumentando o investimento que você já fez nessa linha. Bom, o caso da guerra foi um caso clássico, né? E ele acontece também só com humanos. A gente vê, tem relatos de pesquisa que investiga né, de pequenos filhotes de ratos, de cachorro também,
E quanto maior o número de filhotes, quando você tem um invasor para quebrar esse ninho, né, para ir contra o ninho, para tentar invadir e tirar um filhotinho para comer, né, numa situação assim, a mãe se torna mais agressiva. Então, quanto mais filhote, maior agressividade. Ou seja, quanto mais investimento na prole, maior é o comprometimento em defender essa prole. Isso também já foi visto em pesquisa, com animais, com pássaros também. O tempo que o passarinho está fazendo o ninho, tanto maior é o valor que ela vai se dedicar para defendê-lo. Oi. Eu lembrei aqui agora de uma observação social, né? Nem coisa assim do tipo um ditado, mas dizem por aí que quanto mais riqueza a pessoa possui, menos a vontade dela de gastar. Acho que faz sentido. Seria algo que poderia se encaixar nesse... Sim, se ela tiver trabalhado pela riqueza. Aí eu acho que faz sentido dentro do investimento, né? Assim, poxa, eu trabalhei 10 horas para conseguir juntar esse dinheirinho aqui, R$100, né? Trabalhei 4 anos para conseguir economizar para comprar um carrinho. Eu vou defender muito mais, né? Se eu ganhei, talvez não, né? Porque o que eu ganho eu não tive investimento sendo feito. Mas se eu tive que investir meu tempo, né, a minha capacidade, abrir mão de outras coisas, é bem provável que eu vá defender esse dinheiro, ele vai se tornar muito mais reforçador e eu vou evitar perdas com ele, em razão do investimento. Acho que faz sentido. Na minha dissertação de mestrado, o que eu vi tinha um comportamento de escolha, né, as pessoas precisavam escolher, era um joguinho de cartas. E as pessoas precisavam escolher entre continuar com aquela sequência de cartas ou embaralhar. Embaralhar significa abrir mão dos seus investimentos e continuar com o joguinho de cartas, né? A sequenciazinha significa honrar o efeito que já foi, tudo que já foi pago, né? O seu investimento anterior, porque afinal de contas você está lá continuando naquela sequência que você acredita que vai te dar uma carta premiada. E o que eu vi no final da história é que, na verdade, existem taxas molares e moleculares de reforçamento. Na verdade, se você desiste agora, depende de como é que a gente vai analisar isso. Desistir na nossa tentativa ou desistir no experimento todo, né? Então, talvez você desista de um casamento para ganhar na vida, né? Então, depende de como é que a gente vai ler isso, se vai ser o conceito molar ou molecular. Não sei se vocês são familiarizados com esse conceito de molar e molecular, porque isso aparece em vários pontos da análise de comportamento. Talvez já tenham visto isso no curso, né? Mas esse é um ponto, tá? Assim, como é que a gente vai analisar o padrão de reforçamento, por exemplo, de um casamento, por exemplo, dessa situação, né? De ficar parado esperando o ônibus, ou de ficar dando voltas aqui para parar o carro. Cada volta que você dá é um investimento para uma chance maior de arrumar uma vaga na próxima volta. Então, assim, se você olhar volta por volta, talvez você seja reforçado se você desistir. Se você olhar no conjunto de vezes ao longo dos 2 anos de curso de formação que você vem para cá, talvez você seja mais reforçado por persistir, que você vai economizar dinheiro. Então, desistência e persistência depende um pouco do nível de análise que a gente vai fazer. Não dá para dar uma resposta assim, sancoche sempre é ruim, a gente deve desistir todas as vezes, tentou 2 vezes, não deu certo, larga. Brasileiro não desiste nunca, como é que é aquele ditado? Né? Alguma coisa assim. Então, não, na verdade. Na verdade, a minha dissertação mostrou que não existe uma resposta certa, depende de como é que você vê. Desistir pode valer a pena, se for em caso a caso, persistir pode valer a pena se for no conjunto das tentativas. No meu experimento, algumas pessoas desistiram sempre e outras persistiram sempre. A gente vê que a taxa de reforçamento total ficou parecida, né? Então, isso não mudou. Desistir ou persistir não tem esse peso todo. Na minha banca, uma professora, para esse caso aqui do avião, ela perguntou assim para mim, eu nunca esqueci dessa pergunta,
me marcou muito. Ela perguntou assim, mas vem cá, não valeria a pena, de qualquer forma, continuar mesmo construindo avião? Porque, assim, na pior das hipóteses, você recupera uma parte do dinheiro, né? Você investiu 10 milhões, ele não vai ser super lucrativo, mas você recupera 5, já o prejuízo é menor do que se você desistir e perder todos os 9, né? Que era o projeto que estava concluído. E eu falei, sim, de fato, se você estiver falando de dinheiro, acho que faz sentido. Mas e quando a gente está falando de esforço? E quando a gente está falando de tempo? Né? Ou no caso do Vietnã, quando a gente está falando de vida? Nem sempre, né? Então, também a gente precisa fazer essas considerações de qual é o investimento que está sendo feito. Se for dinheiro, eu acho que concordo, vale a pena recuperar pelo, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro, então já vale a pena pegar um pedacinho. Mas quando a gente está falando de tempo, né, que você gasta para dar voltas e estacionar, talvez não seja esse o melhor valor para a gente avaliar, ok? E aí, para falar aqui do caso clínico, eu trouxe de volta o B, o cliente B. Porque esse cliente B tinha essa demanda, assim, aquele cliente que foi para a medicina e ele tinha um valor informativo muito grande por ser médico, né? Então, assim, ele era o médico que era a carreira que todo mundo esperava dele, ninguém esperava diferente. Mas tinha todo esse efeito, sancoche de, pô, já fiquei aqui, sabe, 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, 9 anos da minha vida, eu tenho 30, 9 anos da vida fazendo uma coisa, né? E aí, vai largar tudo para trás? Né? Todo o investimento que foi feito em mim, dos meus pais, porque na verdade esse investimento nem começou só na faculdade. O investimento para você ser médico começa anos antes. Deixar tudo para fazer o que ele realmente queria, que era trabalhar com comida, é uma decisão muito difícil. Né? E acho que muitos dos clientes que chegam lá com esses grandes dilemas da vida, eles vêm desse valor investido, né? De muitas respostas que foram dadas em uma alternativa. E como é que você joga fora todas essas respostas começar um caminho novo? Joga fora porque elas não vão mais propiciar o reforçamento que você espera. Elas vão dar, no máximo, um reforçamentozinho pequeno, que você pode ganhar muito mais fazendo uma outra linha de ação, mas é muito difícil deixar esse investimento para trás. Né? É muito difícil considerar apenas uma nova carreira, sem considerar que você já fez o que é sonho de muita gente, né? 3 anos de residência, mais 6, 9 total de estudo, e deixar tudo isso para trás. Né? Acho que esse é um ponto que realmente aparece. Casamento, como eu falei, é do que mais, sancoche. E quando ele começou a entender, né, esse caso, assim, quando ele começou a entender que, na verdade, ele estava seguindo na medicina só porque já tinha muita coisa ali que encontrar um novo caminho parecia mais difícil, sabe? Ele começou a, vou planejar alguma coisa mais, né? Então, ele ainda é médico, ele ainda não largou a medicina, mas não sei, talvez algum dia encontre um caminho. Tinha muita dificuldade no novo emprego, enfim. Então, talvez um dia ele encontre aí um jeito de, talvez não largar todo o efeito, né, sancoche, mas tentar compatibilizar com algumas alternativas que tenham um padrão de reforçamento mais alto, mais interessante para ele. Ok? E aí a gente passa para mais um efeito, que é o de ancoragem. O efeito de ancoragem, ele é bem interessante, assim, principalmente para a nutrição, sabe? Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre isso. A gente estava falando dos países da Europa, né? Quanto que você acha que tem de população na Alemanha? Alguém sabe mais ou menos quantos países, quantas pessoas moram lá? Alguma ideia? Algum chute para a população da Alemanha? Não vale ver no Wikipedia, vocês que estão online, né?
População da Alemanha. A Alemanha é um país importante, desenvolvido, é um dos maiores países, inclusive de território, lá na Europa. Difícil chutar, né? Assim? Então, vou dar uma dica. Vou dizer para vocês... Hã? É na quarta vez, né? Que ele... razão fixa. 4 vezes para aparecer. Vou dizer para vocês que a população do Reino Unido é 65 milhões. Quanto que fica a população da Alemanha? Mais ou menos. O que vocês acham? Nenhuma ideia? Bom, ancoragem é isso. É você dar um ponto de partida para a próxima decisão, né? Na verdade, a população da Alemanha é cerca de 82 milhões, né? Um pouco menos. Mas se você tem que chutar do meio do nada, é muito mais difícil. Pode ser 100, pode ser 200, pode ser, você não tem a menor ideia. Mas se eu te digo que um outro país, talvez parecido, no mesmo lugar, tem mais ou menos 65 milhões, é provável que aí você consiga fazer uma estimativa um pouco mais próxima do real, né? Se eu falar quanto custa essa caneta, a menos que você tenha comprado uma recentemente, sei lá, pode ser 5, pode ser 10, não sei. Mas se eu digo que uma caneta custa normalmente R$5, você vai fazer uma estimativa dentro desse ponto de partida que eu te dei, que é o que a gente chama de, o que os cognitivistas chamam de ancoragem, que é esse fenômeno, né? Entender a partir de um certo ponto. Você já baliza a sua escolha a partir de algum outro elemento. Quando tem tudo a ver, né? Um elemento, a gente está falando de população, a gente está falando de países parecidos, a gente está falando de países europeus. Então, ok. O que acontece? Um fenômeno interessante é porque a gente, às vezes, usa uma ancoragem para fazer esse ajuste completamente diferente. Tem uma pesquisa que o Dan Ariely, que é um dos famosos da economia comportamental, uma pesquisa que ele fez, ele pedia que as pessoas escrevessem os 2 primeiros números do CPF no papel. E aí ele perguntava, sim, escreveu aí, né? Quais os seus 2 primeiros números? O meu é 66. Agora, estime o valor dessa garrafa de vinho. Essa garrafa de vinho custa quanto? O que ele viu é que as pessoas que tinham esse número do CPF mais altos, no caso era o seguro social, né? Não o CPF, mais altos, estimaram valores mais altos para a garrafa de vinho. O que um tem a ver com o outro? Nada. Mas é o número que ficou ali um pouco mais evidente para você da última vez, né? Que você trabalhou com números, porque foi imediatamente antes. Então, a gente tende a puxar números conhecidos para estimar as próximas alternativas, né? Então, aí as pessoas que tinham número do CPF mais baixo também optaram por dar um valor mais baixo para a garrafa de vinho. Eu pensei em algo, assim, me veio na hora, assim, não sei se caberia, até é meio estranho, assim, o exemplo, mas, por exemplo, quando você vai criar uma conta nova em algum site, e você não sabe qual senha dar. Então, geralmente, sei lá, você tem alguma coisa escrita em algum lugar e tudo, e você coloca aquilo lá para poder escrever alguma coisa do tipo. Sim, isso tem um efeito chamado de priming, né? Que é um efeito de memória, inclusive. Tem um filme com o Will Smith e a Margot Robbie, que chama Focus. Como chama em português? Não sei. Hã? Golpe duplo. E o que eles fazem? Tem uma cena ali que eles dão um golpe numa determinada pessoa num campo de futebol. E eles pedem para aquela pessoa, depois, se vocês conseguirem assistir essa cena, vou até procurar, talvez tenha essa cena no YouTube, e eu até encaminho, depois a gente pode fazer essa pesquisa. Eles têm a pessoa que eles vão dar o golpe, ela é solicitado a ela que escolha um número de um dos jogadores lá de futebol americano, que eu acho que vai até 100, né?
suponho que vai até 100. Então, ele escolhe lá, ele pega o binóculo e, a ver da sua lugar lá da plateia, escolhe um número. Ele não sabe qual é o número que ele vai escolher. Mas eles preparam todo o cenário, né, e toda a história daquele indivíduo nos minutos que antecedem o jogo para favorecer uma escolha para um determinado número, que é o número que eles vão adivinhar, né, para ganhar o golpe. Então, assim, se eles adivinhassem o golpe, o número, eles ganhariam lá X milhões de dólares, não lembro bem, mas era mais ou menos isso. O que ele faz no filme? Todas as coisas que aparecem antes, eles colocaram o número que o cara tinha que escolher, que eu não lembro se era 55, eu acho que era. A gente lembra, mesmo sem lembrar do nome do filme, eu lembro do número. Que ele ficou num quarto 55, tinha não sei o que 55, o carro era 55, várias coisas com o número 55 que atuaram como que os cognitivistas chamam de prime, ou um facilitador, né? Um estímulo que fica tantas vezes presente, que fica tão saliente ali, que a gente vê, recorda e fala, é um estímulo tão presente que ele passa a dominar. E aí a gente se lembra dele, também é controle de estímulo, a gente também se lembra dele com mais facilidade do que qualquer outro, né? Priming. Sim, se torna um SD para outros, exatamente. Ao longo da história, né, presente, que foi arquitetada pelos outros carinhas lá, o estímulo 55 foi pareado com muitos eventos reforçadores na vida da pessoa que iria escolher. Né? Eles nem são tão reforçadores, mas eles estão presentes ali, né? Porque ele via em todo lugar o 55. Ele não era reforçado diretamente, mas ele estava ali presente no ambiente. É no conjunto de reforçadores naturais, né? Sim. Que a gente vê, assim. Aí ele passa a ser um elemento um estímulo que vai ter maior probabilidade de ser escolhido, né? Porque ele está ali mais disponível na nossa memória, né? Ali no ambiente dele. Então, sim, acaba sendo um SD para escolha. E eles arquitetaram tudo para poder ganhar, então, os milhões de dólares. Isso pode ser entendido aí como uma ancoragem, né? Um ponto de partida para você escolher. Apesar de que o fenômeno é um pouquinho diferente, é o priming, mas é essa ideia. Outro exemplo que o Kahneman fez, também de ancoragem, de ponto de partida, é esse. Eles rodavam uma roleta lá, uma roda da fortuna, que tinha números de 0 a 100. E aí, dava lá para a pessoa que ia participar o número que ela foi sorteada. Daí eles perguntavam ali para os participantes, você acha que o número de nações africanas nas Nações Unidas, na ONU, é maior ou menor do que esse número que você tirou? Como saber, né? Assim, não sei nem quantas nações tem nas Nações Unidas. Então, e aí o que eles viram? Somando assim, na média, os que davam nota, que na roda da fortuna tiravam 10, né, o número 10, ou números baixos, eles estimavam em 25 nações africanas. Os que recebiam um número mais alto como ponto de partida, também estimavam um maior número de nações. Completamente irracional, porque o número que você é sorteado não tem nada a ver com a sua estimativa de nações. Mas a gente parte desse mesmo ponto de partida, né? A gente tem pelo menos um ponto para começar daí. E eu acho que na clínica isso aparece muito com relação à cobrança de idade, sabe? As pessoas falam, eu já tenho tantos anos. Na minha idade, todas as pessoas já têm emprego, já estão casadas, já estão com filho, já têm isso. E o meu ponto de partida fica deslocado dos demais, né? Eu acho que esse seria um exemplo de ancoragem na clínica, né? A gente parte de um ponto de vista de uma outra pessoa que não compartilha a mesma história que a gente, né? Que tem uma história que trouxe ela até aquele lugar por outras vias. E a gente aqui fica querendo usar o mesmo ponto de partida da pessoa para a nossa vida. Comparação, sim. E o priming, a ancoragem é isso, né? Você compara a partir de um ponto. Só que, assim como a roda da fortuna não tem nada a ver com o número de países, assim como o número do seu CPF não tem nada a ver com o preço de vinho, o fato das outras pessoas terem casado ou estarem empregadas também não tem nada a ver com o fato de você não estar,
né? Não é porque os outros têm que você tem que ter. Mais a gente ancora, né? Mais as pessoas ancoram. Então, talvez conhecer esse fenômeno pode ajudar em quadros como esse semelhante aqui dessa cliente G, que fica estudando sem parar para concurso, que é difícil mesmo, você precisa se dedicar aí por alguns anos, mas que se compara com as outras pessoas da roda de amigos dela. E uma coisa que aparece, como eu disse, bastante, né, de ancorar a tentação com relação à nutrição. Porque existem experimentos, por exemplo, que falam assim, usando a ancoragem a seu favor, né? Se você vai para uma festa, você está de dieta, você prometeu que você não quer comer nenhum bolo, nem brigadeiro, nem nada. Como é que você pode ancorar isso para te ajudar a se comprometer com o seu comportamento, né? De não comer. Acho que a Ana falou disso na semana passada, de comportamentos de autocontrole, em que você toma uma escolha, faz uma escolha no elo inicial, agora, para ajudar a você a se comprometer com o elo final. O que acontece? Na hora que você tem que escolher, na hora que você chega lá na mesa de docinhos, provavelmente você vai comer quantos você conseguir. Se você escolhe antecipadamente, antes de sair de casa, já faz esse comprometimento, é bem provável que você consiga chegar lá e consiga até superar essa tentação, né, entre aspas, e não comer além do que você estava prevendo. O que acontece é que você pode ajudar a si mesmo, se você quiser se comprometer, por exemplo, ancorando. E aí, uma das dicas que alguns nutricionistas passam é: escreve num papelzinho quantos docinhos você vai comer. Porque comer zero é irreal. Não, a gente não vai conseguir comer zero, embora seja o ideal. Mas vamos entender que a gente vai ter que comer 1 ou 2 ou 3. Então, você escreve de casa o número mágico de brigadeiros que você vai comer na festinha e guarda no bolso. Aquilo serve de ancoragem para você, quando chegar lá na mesa, né, não deixa de ser uma forma de comprometimento muito simples, mas serve para você olhar na mesa e falar: opa, eu escrevi, está aqui no meu bolso o número de brigadeiros. Vou escolher só 3. Né? Tem os 10 tipos aqui, eu vou escolher 3 docinhos. Pode ser um bom ponto de partida para ajudar também a cuidar dessa tentação, a lidar com essa escolha de autocontrole, que é uma escolha sempre difícil, né? Porque você tem reforçadores de pequena magnitude no momento presente em troca de reforçadores possíveis, prováveis e maiores, mas num tempo que a gente não sabe quando vai ser. Né? Quando que eu vou ter uma saúde melhor? Eu não vou comer açúcar agora porque eu quero ficar bem, não quero ter nenhum tipo de doença, não quero ter cáries, sei lá. Não quero, né? Não é nem engordar, mas assim, eu quero ter uma saúde mais adequada, um estilo de vida melhor no futuro, né? Isso fica assim muito mais distante. Então a gente talvez precise usar isso que o Thaler chamou de nudges para nos facilitar a vida. Né? O que o Thaler diz, como cognitivista, e isso foi incorporado nas políticas públicas, é que há pequenos empurrõezinhos, incentivos que a gente pode utilizar, que são chamados de nudges. Né? E esse talvez seja um que a gente pode usar a nosso favor. Eu acho que agora a gente vai para o último dos nossos estímulos, dos nossos vieses, se não me engano, acho que é o último, que é o de disponibilidade e saliência. A gente vê isso, sabe onde? Muito na nossa vida cotidiana, em jornal. Parece que a vida está muito difícil, né? Parece que está tudo ruim, porque a gente vê muitas notícias ruins. E eu sempre me pergunto, se a gente tivesse mais notícias positivas, será que a nossa percepção da vida, né, a avaliação que a gente tem do mundo, seria mais positivo? Chuto que sim, né? Embora não tenha dado aí empírico para afirmar, mas eu suponho que sim, porque a gente vai ficando, o que está mais disponível? O que é mais fácil acessar? As notícias ruins ou as notícias boas? Notícias ruins. Né? Então, elas também acabam funcionando aí como um priming para a gente se lembrar delas quando vai falar, realmente a vida não está valendo a pena, né? Não está prestando. Então, a gente
e torna isso um pouco mais saliente. Se a gente agrupar isso com aquele primeiro efeito que a gente viu de certeza e de probabilidade, como a gente é meio ruim nas probabilidades que a gente calcula, né? Talvez a gente fique, talvez acho que eles se agrupam, sabe? Eu acho que eles se combinam para a gente entender melhor como é que funciona. Por exemplo, e eu gosto dessa linha aqui da NSC, que é um órgão de segurança nacional, de segurança, assim, não de terrorismo, mas de segurança mesmo, de rua, segurança no trabalho, melhores práticas de bombeiros, de acidentes, enfim, eles têm várias coisas lá nos Estados Unidos, que é o NSC. E eles lançaram uma campanha, alguns anos atrás, que era isso, a probabilidade de morrer, que a gente não é muito bom, né? Então, assim, é o que eles falavam, não se preocupe com as coisas erradas. Se a gente fica se preocupando com a chance de morrer de mordida de tubarão. Não, você tem que se preocupar se você vai cair da escada, se você está comendo direito. Então, aqui eles colocavam, né? Qual é a chance de morrer num acidente de carro ou morrer num acidente de avião, numa queda de avião? Como a gente vê muito mais notícias de avião que cai, com muitas mortes e muitas vítimas, e histórias tristes de famílias todas que morreram, né? Muita gente tem medo de andar de avião, né? Vocês já devem ter ouvido, pode até chegar cliente no consultório, porque quer lidar com essa fobia de viajar de avião. E não tem medo de andar de carro, né? Não conheço ninguém que tenha medo de andar de carro. Não sei se vocês conhecem, mas eu desconheço. Tá, só que qual é a probabilidade? A probabilidade de você morrer num acidente de carro é 1 para 112. De morrer num acidente de avião é 1 para 96 mil. Então, assim, o que é mais seguro? O avião. O que as pessoas têm mais medo? Do avião, né? Porque pela disponibilidade, a gente vê notícias trágicas de acidentes de avião. E notícias todo dia, tem uma que a gente nem se incomoda, às vezes nem fica sabendo, de noticiário local, pequenininho do jornal, nem conta para todo mundo, não é assim, 5 minutos de jornal nacional, de carro. Todo dia morre alguém assim. Mas essas daqui têm um peso maior, elas têm uma saliência maior. E por isso as pessoas têm mais medo desse, né? Embora não deveriam, se a gente considerar um pensamento econômico racional. Um outro exemplo. O que é que você tem mais chances de morrer? De uma queda ou de ser atingido por um raio? Um raio sempre traz mais medo do que queda. E queda a gente está sujeito a qualquer momento. Posso tropeçar aqui mesmo, no chão, virar o pé e cair. Mas as pessoas não se preocupam tanto com o medo de morrer por queda. No entanto, é muito mais provável que você morra por queda, 1 em 144 casos, do que num raio. Claro que a gente está falando dos Estados Unidos, né? Eu sei que aqui a incidência de raios no Brasil é maior, não sei se esse número se mantém, mas mesmo assim é 1 para 6.700 casos. Uma outra estatística que eu acho interessante, que é essa aqui, um plano de saúde que traz, que você tem 1 em 300 milhões de chances de ser atacado por um tubarão no mundo, de modo geral, né? Talvez há praias que você tenha uma chance maior, mas pensando assim, de uma forma molar, não molecular, a chance é de 1 em 300 milhões. A chance de ser morto por um piano que cai do prédio é 1 em 250 milhões. A chance de ser atingido por um meteorito é 1 em 250 mil, o que até me chama atenção, porque eu achei que piano poderia cair com mais frequência do que um meteorito, mas não. De acordo com essa pesquisa, não. A chance de ser atingido por um raio, né, é 1 em 136 mil. E a chance de ter uma doença do coração? É 1 em 3. Qual que a gente se preocupa mais? Com qualquer uma dessas. Quanto que a gente cuida da nossa saúde para evitar a chance de uma doença cardíaca, né? De qualquer tipo. Aqui eles estão considerando morrer de doença cardíaca, assim, pressão alta, infarto, sei lá, outras coisas.
É 1 em 3. A gente deveria se preocupar muito mais com isso do que com qualquer outra coisa, mas, na verdade, a gente tende a... Não, isso não vai acontecer comigo. E isso não vai acontecer comigo é interessante, porque a gente vê, por exemplo, o número de casos de AIDS e sífilis no Brasil, eles aumentam. Eles estão aumentando bastante na última década. Coisa que já foi muito alto, baixou, o Brasil foi se tornando referência, né, como combate à AIDS, e agora está voltando. Talvez, em parte, porque a AIDS já não é tão mortal quanto era na década de 80 e 90, e talvez, em parte, porque a gente entra nessa linha, né? Isso não vai acontecer comigo, isso não tem nenhum problema. Outras coisas muito mais graves, né, como tubarão e pianos caindo e meteoritos, e isso não acontece mais. O que não parece ser verdade se a gente olhar as estatísticas reais, né, de notícias e dos órgãos públicos, mas a gente deveria se preocupar mais com esse tipo de coisa. Por exemplo, uma outra situação aqui para a gente avaliar, de disponibilidade e saliência. Todo mundo conhece Curitiba? Conhece sim, sabe que existe, mas já foram lá? Eu nunca fui. Então, mas eu já fui em Goiânia. Eu não conheço muitas pessoas que vieram de Curitiba, mas eu conheço muita gente que veio de Goiânia. Qual das duas cidades tem a maior população? O que vocês acham? Se tiver ainda alguém aí, quiser chutar quantas pessoas moram em Curitiba, quantas pessoas moram em Goiânia? Tem gente de Goiânia aqui, né? A Débora é de Goiás. Não sei se ela está em Goiânia ou em outra cidade. Formosa? Então, vamos lá. Quantas pessoas tem aí na capital de cada estado? Qual é maior, né? A pergunta é, qual das duas é maior em termos de população? Alguma ideia? O quê? Qual? Ah, você está um slide na frente? Ah, tá. Ah, o PDF tá, entendi. Aí quando eu coloquei, o pessoal falou, já tem esse já tem, é porque aqui eu tenho um movimento, no PDF ele não vai assim, é verdade. Então tá, acabou com a graça, né? Mas vamos lá. Em tese, a gente tem, como a gente conhece sempre mais gente que veio de Goiânia, que veio de Curitiba, pelo menos a realidade aqui em Brasília é essa, talvez se a gente estiver em São Paulo seja uma outra realidade, é bem provável que a gente estime que Goiânia tem uma população maior que Curitiba, porque a gente conhece mais pessoas de Goiânia do que a gente conhece pessoas de Curitiba. E, na verdade, isso é só um exemplo de disponibilidade, né? Porque a gente está mais presente, fica pertinho, todo mundo provavelmente já foi para Goiânia passear, então parece um pouco maior, mas, na verdade, é bem menor, né? 500 mil pessoas a menos em Curitiba. E o que acontece é isso, né? A gente tem uma estimativa da frequência ou da probabilidade que é dada pela facilidade em lembrar das últimas ocorrências, né? Talvez a gente também, o tempo todo, a gente passa por esse fenômeno. O que aconteceu por último interfere muito mais do que aconteceu lá atrás, exceto se tiver uma saliência muito maior. Então, um trauma que você tenha vivido quando você era criança, uma situação de extremo perigo, de estímulos aversivos, uma situação muito crítica que você tenha vivido lá há X anos atrás, pode ter ainda uma saliência grande que interfere na sua vida, né? Ficou na sua história e atua como antecedente dos seus comportamentos ou como operação estabelecedora, que define o valor de alguns estímulos reforçadores ou punidores. Mas, de modo geral, a gente também tem elementos do cenário que fazem com que a gente lembre mais. Poxa, ontem, né, anteontem, nessa semana, eu vi notícias assim, e a gente fica mais sensível também a esses estímulos que acontecem, que são de pequena magnitude, mas acontecem com frequência na nossa vida.
mais fácil de lembrar. E a gente vai ter um padrão de escolha também dado pela frequência ou pela probabilidade que isso acontece, né? E aí eu queria, até quase para terminar, trazer o caso da H, que é uma professora aposentada, e ela tinha, assim, uma vida, não era como aquela outra pessoa que eu dei, não lembro mais a letra que eu dei para o nome dela, aquela que era fisioterapeuta, acho que era a letra D, se não me engano, que teve uma série de eventos realmente muito aversivos que ela passou na vida. Essa aqui tinha uma vida que era como a vida de todos nós, várias situações difíceis, ela tinha 4 filhos, tinha que trabalhar, né? O marido trabalhava, o marido tinha lá seus problemas, e ela também tinha, e a vida ia seguindo, porque uma vida parecida com a da gente. Mas o que ela tinha? Os últimos eventos tinham sido bastante aversivos, e ela se lembrava com muita frequência desses últimos eventos, né? A disponibilidade dela, o que trazia um pouco mais de saliência é: ai, essa vida é sofrida, ai, essa vida é difícil, ai, é muito aborrecimento que a gente tem que lidar, ai, quando resolve uma coisa, aparece outra, né? A disponibilidade que tinha, a frequência que ela estimava como a vida era boa, era dada pela ocorrência desses pequenos elementos aí desagradáveis que ela vivia. E aí, assim, quebrar isso, o que eu pensei? Eu fiz um exercício com ela ela teria que buscar fotos da vida dela para levantar os 10 melhores momentos, né? Já que ela traz sozinha os estímulos aversivos, vamos procurar os reforçadores, né? Literalmente aí na vida. Então, eu pedi que ela buscasse nas fotos as melhores viagens, as grandes festas, o momento em que alguma coisa aconteceu, a filha nasceu, a filha passou no vestibular, a filha casou, ou o marido foi promovido, ou teve um evento, conseguiram comprar a casa, ou pagar a casa, não sei. Coisas que fossem boas, né? Que ela reconhece como elementos reforçadores da vida. Porque aí ela consegue também tornar isso um pouco mais disponível, né? Tornar esses elementos reforçadores um pouco mais salientes na vida, em vez de ficar pensando e se lembrando e valorizando um pouco só esses ruins. Né? Então, depois desse exercício, ela falou que, poxa, não é que eu fui feliz já? Olha, que engraçado, não sabia que eu tinha sido feliz. Não é que eu já aproveitei muita coisa? No final, não foi só aborrecimento. Né? Algumas coisas boas aconteceram ao longo desses anos todos. Então, eu acho que foi um caso assim, interessante de tratar dessa saliência da disponibilidade, né, desse caso, assim, de elementos aversivos. E aí, combinando com tudo que a gente já viu, a gente sabe que os aversivos vão mesmo ser um pouco mais salientes. Né? Como é que a gente tenta contrabalançar para tornar os reforçadores um pouco mais disponíveis? Né? Porque, naturalmente, a gente vai ter uma tendência a ver que tudo é ruim. Então, você tem que fazer um exercício mesmo, é um esforço, vai ter um custo de resposta para trazer isso, mas acho que na terapia isso passa a ser importante, né, lidar com isso. Acho que, no fundo, para a gente lidar com todos esses vieses, o que a gente tem que fazer com o nosso cliente é melhorar a discriminação. Né? Saber, para a gente conhecer esses vieses é importante porque a gente aprende também o que está em vigor ali naquela contingência. Né? Por que aqueles estímulos aversivos aparecem tanto? Qual é a formulação da frase problema que gera uma resposta ou não gera, como no efeito de framing? Quais são os investimentos que já foram feitos ao longo da vida que definem, né, um determinado curso de ação, como no efeito Sankosh? Eu acho que conhecer um pouco desses vieses e dessas heurísticas, ainda que tenha esse lado cognitivista que a gente precisa traduzir, e acho que é um esforço de tradução, né? Eu acho que, de qualquer forma, isso nos ajuda a melhorar a nossa discriminação com relação ao cliente que está chegando. Né? Quando o cliente chega lá na nossa sala, a gente vai precisar entender um pouco de tudo que está em vigor na vida dele, inclusive a forma como ele escolhe, a forma como ele decide. Né? Então, acho que conhecer isso ajuda na nossa discriminação para poder ajudá-lo na discriminação dele. Né? Uma boa parte da terapia, a gente sabe, é buscar novos repertórios e discriminar um pouco dos cenários que a gente tem. Então, eu espero que essa aula tenha sido útil para a gente
melhorar um pouquinho essa habilidade terapêutica, que é discriminar um pouco a história do nosso cliente. Tá bom? Temos alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar? Porque a gente ainda tem aí uns minutinhos, a gente pode voltar em algum tema que vocês queiram. Então, estou à disposição. E se não tiverem, assim, aqui fica o meu contato, caso queiram pedir algum texto, né, algum tema que vocês queiram aprofundar, que não tenham localizado aí nas referências, só mandar um e-mail, eu posso encaminhar os PDFs sem nenhum problema, tá? Então, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade.